Olá, incrível maníaco! Você sabe onde fica o lugar mais profundo do mundo? Acho que é no nosso Oceano Pacífico, aqui perto das Filipinas e Papua Nova Guiné, na famosa Fossa das Marianas. Então, vamos pegar uma fita métrica bem comprida e prender a ponta dela no barco, na superfície. Agora prendemos a respiração e pulamos na água. Peixes e animais marinhos nadam por ali. Descemos as profundezas e a escuridão total. E depois de várias horas, chegamos à Depressão Challenger. A fita métrica mostra uma profundidade de 11 mil metros. Uau! A famosa Fossa das Marianas não é o lugar mais profundo da Terra como todos pensavam. O poço super profundo de Kola, localizado na região de Murmansk, na Rússia, ganha de longe. E os cientistas descobriram algo incomum e sinistro lá. Quando os geólogos estavam perfurando o buraco, conseguiram alcançar a profundidade de 14,5 km. Então encontraram vazios. Os que estavam na superfície ficaram surpresos e coçaram a cabeça. Então decidiram colocar um microfone e dezenas de outros sensores nesses vazios. A temperatura lá embaixo ficava em torno de 1.100 graus. O microfone gravou algo que soou como gemidos e gritos humanos. Muita gente pensou que os pesquisadores conseguiram perfurar para um submundo. As pessoas chocadas lá em cima já tinham começado a entrar em pânico. De repente, uma criatura desconhecida saltou do tubo de perfuração. Parecia uma cabra preta que andava nas patas traseiras. O corpo dela estava envolto em chamas negras. A criatura saiu daquelas cavidades profundas e fugiu em uma direção desconhecida. Ok, espere. Estes são apenas mitos que um jornal publicou no dia 1º de abril, o Dia Internacional da Mentira. Só que muita gente acreditou nisso e que os cientistas que trabalhavam no poço abriram um portal para o além. E agora criaturas horríveis de outro mundo estavam livres da prisão. Porém, como acontece com qualquer mito, há alguma verdade nisso. Quanto mais fundo os cientistas perfuravam, mais alta ficava a temperatura. A 5 km de profundidade eram 70 graus. A 7 km, 120 graus. E a 12 km, os sensores registraram 212 graus. Um dia, os cientistas ouviram uma forte explosão no subsolo. Eles pararam de trabalhar e tentaram descobrir o que causou um estouro tão alto. Mas, aparentemente, não havia nada lá. Depois de um tempo, continuaram perfurando e, na mesma profundidade, nenhum acidente aconteceu. A operação começou em maio de 1970. Os primeiros 7 quilômetros foram ultrapassados com bastante facilidade, e o material era principalmente rocha de granito duro. Era como passar por uma parede dura. Mas então, a broca entrou em camadas mais macias e o eixo do buraco começou a desmoronar. Era como furar areia molhada. Toda vez que os trabalhadores retiravam a furadeira, havia o risco de o buraco desabar sobre seu próprio peso. Como isso acabaria acontecendo, os cientistas escolheram uma nova direção. E sabe o que é interessante? No final, o mapa do poço todo não parecia uma viga reta de cima para baixo, mas sim como um tronco de árvore, que então se abria em muitas raízes. 9 anos depois, os cientistas atingiram 9.500 metros. E bateram o recorde mundial do poço mais profundo. Em 1983, cavaram mais 2.400 metros. Após uma breve pausa no trabalho, houve um acidente. Uma parte da broca se separou do corpo principal e ficou no poço. Por vários meses, os cientistas tentaram extraí-la, mas nada funcionou. Então foi preciso retornar à profundidade de 7 quilômetros e começar de novo. A broca foi dividida em partes e uma das unidades só poderia durar cerca de 4 horas antes de precisar ser substituída. Em termos de profundidade, eram apenas cerca de 10 metros de perfuração. Em seguida, a broca era levantada para a superfície, recolocada e baixada novamente. Em média, a velocidade de perfuração era de cerca de 60 metros por mês.
É como um prédio de 20 andares. Em 1990, 20 anos depois do início do trabalho, os cientistas atingiram 12.262 metros, equivalente a 100 campos de futebol para baixo. E depois de outro acidente, o trabalho parou. O Guinness World Records registrou o Poço de Cola como o mais profundo do mundo. É como o Monte Everest, mais 9 Empire State Buildings no topo. Uma das descobertas mais incomuns ali foi que o solo, a uma profundidade de cerca de 3 quilômetros, combina quase perfeitamente com a composição da superfície da Lua. Isso nos deu mais informações sobre como o nosso antigo satélite surgiu e se formou. Parece que nos estágios iniciais da formação da Terra, um asteroide gigante caiu aqui. Com a força, causou uma explosão tão poderosa que parte do nosso planeta se partiu e saiu voando. Esse pedaço permaneceu na nossa órbita, esfriou e mais tarde formou a Lua que conhecemos hoje. Outra surpresa para os trabalhadores foi a primeira presença do ouro. Havia cerca de 75 gramas do metal para cada tonelada de solo levantada. Quanto mais fundo se ia, mais antigas eram as rochas. Em camadas com cerca de 2,8 bilhões de anos, foram encontrados restos fossilizados de organismos vivos. Isso fez o mundo da ciência borbulhar de emoção, pois significava que a vida por aqui apareceu 1,5 bilhão de anos antes do que se pensava. No início dos anos 1990, o projeto de perfuração foi encerrado. Gradualmente, os edifícios ao redor do poço e os equipamentos de perfuração foram perdidos. Hoje, muitos turistas visitam o local, em razão dos mitos sobre as criaturas do submundo. Sim, há um buraco de 12 quilômetros de comprimento sob aquela tampa enferrujada. Mas os cientistas que trabalharam lá nunca atingiram o objetivo, que era perfurar o manto da Terra. Para isso, teriam que cavar a uma profundidade de cerca de 70 quilômetros. A 60 metros por mês, isso levaria até 80 anos, supondo que nenhum acidente acontecesse. Mas quanto mais profundo se vai, mais interessante fica. Alguns anos atrás, foi encontrada uma enorme quantidade de água no subsolo. Em algum lugar até 600 quilômetros abaixo, há um oceano substancial de bilhões de anos. E a quantidade de água lá é várias vezes maior do que em todos os corpos de água combinados da superfície da Terra. A água lá está a escaldantes 1.500 graus. Mas, por estar sob tremenda pressão, não evapora. Ela está envolta em uma estrutura cristalina de minerais. Esse oceano foi formado nos estágios iniciais do desenvolvimento do nosso planeta, quando havia apenas lava quente e detritos de corpos espaciais. Mas a coisa mais empolgante que pode ser encontrada perfurando são organismos vivos. Eles estão lá isolados há bilhões de anos e podem nos dar uma pista de como a vida surgiu. Cientistas na Antártida criaram um poço semelhante. Um lago inteiro com metade do tamanho do lago Ontário foi descoberto sob o gelo espesso. A quantidade de água ali é apenas 3,5 vezes menor do que no Baikal, o maior lago da Terra em volume. O gelo escondido por lá tem pelo menos 20 mil anos. E a água abaixo dele foi isolada do mundo exterior por cerca de 15 milhões de anos. Durante a perfuração, os cientistas levantaram um pedaço de gelo das profundezas e encontraram uma bactéria desconhecida nele. Seu código genético era apenas 86%, semelhante ao dos organismos vivos conhecidos. Isso significa que nunca vimos bactérias como essa antes. Ou elas vieram do espaço sideral. Mas isso é apenas uma teoria. Sabemos que elas podem viver em condições incomuns e em temperaturas da água abaixo de zero. A composição da água do lago subterrâneo também é diferente da que estamos acostumados. Há muito mais oxigênio e dióxido de carbono.
Acrescente a essas condições o isolamento completo e obtemos organismos vivos que se desenvolveram e evoluíram de maneira completamente diferente. Fica claro o que isso significa? O estudo de organismos das profundezas pode nos dar uma pista sobre a existência de vida sob o gelo em outros planetas ou em suas luas. Por exemplo, a de Saturno, Encélado, tem gelo de 40 quilômetros de espessura. Pode haver um oceano embaixo, que é aquecido por fontes termais. Bem, por hoje é isso. E lembre-se, juntos vamos ver a cada dia o lado incrível da vida.